Tragédia em clínica. Conselho Regional de Medicina vai investigar morte durante exame de estômago no Sudoeste. Paralisações, saúde e polícia civil começam a semana de braços cruzados. E teto para os gastos públicos. Governo e Congresso articulam a aprovação de emenda à Constituição em segundo turno. E a sessão está marcada para amanhã. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E o Conselho Regional de Medicina e a Polícia Civil vão investigar se houve erro médico do caso de uma empresária que perdeu a vida durante um exame de estômago na semana passada. Jaqueline Ferreira de Almeida, de 31 anos, passou mal horas depois de deixar a clínica no Sudoeste. Nossa equipe de reportagem esteve com familiares nesta manhã. A família está abalada. O irmão disse que perdeu a melhor amiga. O marido não consegue entender como um procedimento considerado de baixo risco terminou em tragédia. O procedimento padrão parece que é até 40 minutos. Outras pessoas começaram a sair, que parece que estavam fazendo o mesmo procedimento, e a minha esposa não saía. Eu questionei, depois de mais ou menos de uma hora do procedimento, eu questionei a recepção. Minha esposa queria saber como é. Está tudo bem, o que aconteceu? Ela foi verificar e falou, olha, sua esposa já terminou o procedimento, está tudo bem, ela só está com dificuldade de expelir os gases que foram utilizados para o procedimento. Jaqueline Ferreira de Almeida morreu aos 32 anos depois de fazer uma endoscopia, aquele procedimento para examinar o aparelho digestivo. Na ocorrência registrada pela Polícia Civil, consta que a endoscopia não foi bem sucedida porque a paciente não conseguiu expelir o gás utilizado durante o procedimento. A paciente teve de ser transferida daqui para um hospital particular, foi internada numa UTI, mas não resistiu, morreu horas depois. A clínica Endogastro fica localizada neste prédio no Sudoeste, área nobre de Brasília, e nesta segunda-feira estava funcionando normalmente. A gente quer ajuda para saber o que aconteceu de errado. Não foi um procedimento que saiu da sua, foi um procedimento que saiu da sua normalidade, não foi igual aos outros que deveriam ser feitos. E a gente quer esclarecimento, a gente quer saber o que aconteceu. O médico, inclusive, estava lá, né? Sim, ele tentou me cumprimentar. Mas eu ainda não consigo falar com ele, não tenho o que falar com ele nesse momento. Nós vamos tentar entrar na clínica e tentar falar com alguém responsável para tentar obter uma resposta. A recepcionista disse que a responsável iria falar com a gente, mas, para nossa surpresa... Não temos nada a declarar por enquanto. A família não entende como o médico, que já responde por outras 2 mortes depois de realizar o mesmo procedimento de Jaqueline, continua atuando na área. A mulher deixa uma filha de 11 meses. Na madrugada de quinta-feira, dia em que a mulher morreu, o marido gravou uma conversa que teve com o médico para saber o que levou à morte da Jaqueline. Eu acredito o seguinte, veja só, eu fiz endoscopia nela de manhã, a parte do intestino que estava indo, que não foi mexida, rompeu em algum canto. Eu não queria que isso fosse assim, não. Que eu já estivesse hoje com você, sua filha. Eu vou fazer o possível, mas assim, eu não posso fazer mais do que eu tenho conhecimento. Eu vou me esforçar ao máximo. Estou arrasado. Minha esposa estava muito feliz. O casamento do meu cunhado é agora sábado. Nós somos padrinhos, né? E ela estava muito feliz. No dia anterior ao acontecido, ela tinha ido fazer luz, estava toda animada. A gente fez o smash the cake da nossa filha, que é as fotinhas lá com bolinho. A gente conseguiu fazer um último registro junto. E ela estava radiante. Tentamos contato com o Conselho Regional de Medicina para saber mais detalhes do processo que vai apurar a conduta do médico e sobre as outras 2 supostas investigações contra ele, mas não recebemos retorno. Esse que é um fato chocante, Cláudio Humberto. E pior, né? É um caso clássico de reincidência. O nome do médico, anote aí, Lucas Seixas Doca Júnior. Lucas Seixas Doca Júnior. Lucas Seixas Doca Júnior. Esse camarada responde a 3 mortes, por 3 mortes com claros indícios de imperícia
de irresponsabilidade e despreparo. Apesar disso, o Conselho Regional de Medicina não suspende a atividade desse médico. Ele continua atendendo e operando e, como a gente vê mais esse caso, também matando. O Conselho Regional de Medicina deve explicações não apenas à sociedade como um todo, mas também a essa família. Por que deixou, por que permite que esse médico, que cujos procedimentos são questionados na justiça pelas mortes que tem provocado, por que é que ele continua autorizado a operar as pessoas e a matá-las? É impressionante como isso ocorre aqui e com certa frequência até. O atual desembargador de Aulas Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele era procurador quando denunciou pelo menos 2 casos contra esse médico, Lucas Seixas Doca Júnior. Ele agora de Aulas Ribeiro, que agora é desembargador, a gente até fica na expectativa de que, agora que é magistrado, ele faça valer as suas convicções em relação à responsabilização desse médico. E está solto o policial militar de Goiás que matou um vigilante a tiros no setor leste do Gama na madrugada de domingo. O vigilante Cássio Souza, de 26 anos, trabalhava em uma casa de shows conhecida como Mansão Millennium. Após uma discussão, o policial de Goiás, Yuri Rafael da Silva, atirou no vigilante. Cássio levou 7 tiros e morreu na hora. O vigia teria apontado uma arma falsa para o policial. E o crime aconteceu na madrugada de domingo, na quadra 50, do setor leste do Gama. Yuri se entregou espontaneamente e foi liberado depois de prestar depoimento. Crime investigado pela 24ª DP. E o presidente Michel Temer participou hoje da abertura do maior evento da indústria de petróleo e gás na América Latina, o Rio Oil e Gas, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, nos bastidores, Temer articula a votação em segundo turno da PEC que estabelece um teto para os gastos públicos. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Essa que é uma semana decisiva, né, Renata? Boa tarde. Pois é, decisiva lá na Câmara, né? Boa tarde para você, Rodrigo, por causa de Humberto. Um excelente início de semana para todos que estão aí nos acompanhando. Como a gente vem dizendo aqui, o governo do presidente Michel Temer considera essa medida muito importante, né? Fundamental até, para reequilibrar as contas públicas, reequilibrar os gastos. O presidente Michel Temer vem falando, aí, inclusive em viagens, ele fala que o governo não pode gastar mais do que arrecada. E a PEC prevê exatamente isso, limita os gastos públicos com o índice da inflação do ano anterior. Então, de uma certa forma, congela aí esses gastos até o reequilíbrio das contas públicas. A medida prevê que seja válida essa matemática aí, né, por um período de 20 anos. Em 10 anos, o governo que estiver vai poder reavaliar para ver se continua ou não. Então, essa proposta, por ser uma PEC, proposta de emenda constitucional, ela tem um trâmite diferente. Então, ela precisa ser necessariamente votada e aprovada, claro, em 2 turnos na Câmara, para depois seguir para aprovação também em 2 turnos no Senado. Então, ela já foi aprovada no primeiro turno na Câmara por 366 votos. Então, 366 deputados foram favoráveis a essa medida, 111 deputados contrários. Então, o governo, no mínimo, espera ter esse mesmo número, ou até um número maior, né, para aprovar aí, para mostrar que realmente tem uma base coesa, uma base aliada. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, oferece um jantar para os deputados, exatamente nessa linha, para tentar aí ajustar tudo, garantir quórum, garantir um número mínimo de deputados para que essa sessão seja iniciada, né? Como a gente falou aí, está prevista a votação para amanhã. É uma medida polêmica. Quem é contrário à medida alega, por exemplo, que setores como saúde e educação vão ficar comprometidos, né? Porque, como a gente diz, limita os gastos com relação à inflação do ano anterior. Então, alegam que esses setores têm uma demanda que aumenta também a cada ano e que precisa de investimento, mais investimentos também do governo. E se for aprovada, claro, ele vai ser limitado, ele não vai poder investir mais ainda que ele queira, porque aí sim vai ser uma mudança constitucional, né? Já tem um cronograma lá no Senado. Com relação a essa polêmica, hoje está prevista aí uma manifestação no Congresso Nacional por volta das 6 horas da tarde, pessoas que são contrárias a essa medida. Enquanto isso, no Senado já tem um cronograma, então a previsão é que no dia 9 de novembro seja analisada essa proposta na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. No dia 29 de novembro, a previsão é que vá para o primeiro turno no Senado e no dia 13 de dezembro, a previsão é que vá no segundo turno em Senado, finalizando, portanto, né, essa PEC esse ano. Rodrigo.
Obrigado, Renata, com todos os detalhes, calendário já em mãos também, Cláudio Humberto, tendência é que seja aprovada na Câmara. Pois é, e é o que o país espera mesmo, né? Porque afinal de contas o país quebrou. O governo Dilma Rousseff gastou 170 bilhões de reais a mais do que nós poderíamos gastar, do que ela estava autorizada a gastar, do que previa o orçamento, e o resultado é que o país quebrou e é obrigado agora a cortar despesas públicas, sobretudo, para tentar, com isso, dar uma chance ao crescimento e ao desenvolvimento. O Brasil precisa gerar dezenas de milhares de novos empregos todos os anos. Precisa voltar a crescer com isso. O emprego só é gerado pelo crescimento da economia. E a economia não pode crescer enquanto não tiver essa bola de ferro presa nos calcanhares do país. Esse déficit de 170 bilhões de reais. É por isso que é tão importante aprovar essa PEC, e não só, a PEC é só um começo para ver se o país consegue controlar os gastos públicos e financiar o seu próprio desenvolvimento. E a seguir, a semana começa com paralisações da saúde e da Polícia Civil. E você vai ver que o servidor aposentado custa 3 vezes mais ao Estado que o trabalhador comum. É logo depois de um rápido intervalo.